para falar de um assunto tão delicado ao teu coração, tão importante para você. Eu quero que você coloque a mão no teu coração agora. Feche os teus olhos, aquieta teu coração. Aquieta tua mente agora. Tua mente vai querer devagar, a tua mente vai querer voar, porque o diabo não quer perder você. Ele não quer perder aquilo que ele colocou em você. A palavra de Deus diz que o diabo, e a palavra diabolos, o acusador. E hoje você vai poder aliviar a carga do que você está andando. Hoje você vai poder aliviar. Hoje você vai poder aliviar, sabe, esse peso que você está carregando, o cansaço espiritual. Coloque a mão no teu coração agora. Há um momento tão importante. Eu sinto no meu espírito, eu sinto no meu coração que esse é um momento tão especial. Coloque a mão no teu coração, prepara teu coração agora. Cria uma expectativa. Deus quer falar com você. Deus quer tirar o peso. Deus quer falar coisas sobrenaturais com você. Não porque eu estou falando, não, mas porque Deus quer falar com você. Eu sinto que há pessoas aqui que estão vivendo uma vida sobrecarregada, pesada. Existem áreas da sua vida de derrota, de frustração, e eu quero primeiramente que você identifique isso. Se você pudesse mudar algo na tua vida hoje, o que você mudaria? Identifique áreas da sua vida agora, porque Deus vai fazer grandes milagres hoje aqui. Deus já começou a fazer. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Agora coloque a mão no teu coração e fala: Senhor, às vezes Deus me mostra corações de pedra. Talvez não seja o seu, mas talvez seja. Fala: Senhor, me dá um coração novo hoje, para ouvir a tua palavra. E eu quero te dar uma palavra. E eu, antes disso, quero te dar uma palavra profética antes de começarmos. Algumas pessoas aqui falaram com Deus, eu não sei quem, mas algumas pessoas aqui falaram: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de um renovo do Senhor, eu preciso de algo do Senhor na minha vida. E hoje Deus está falando que vai te responder. Hoje Ele vai fazer o que você pediu na sua vida. Você falou com Ele, você disse em lágrimas com Ele, Ele ouviu sua oração. Mas você precisa estar disposto agora, porque a mudança, o que Deus vai fazer na sua vida, não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. O que Deus vai fazer no seu coração agora, nesses próximos minutos que nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, é algo sobrenatural. Então esteja preparado, porque Deus vai fazer algo. Às vezes a gente espera algo de fora para dentro, que alguém encoste na gente, que alguém ore, que alguém fale, mas hoje vai ser de dentro para fora. O Espírito Santo vai explodir dentro de você, dinamite pura. Eu quero conversar com você sobre Juízes capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Na verdade nós vamos trabalhar em Juízes 13, 14, 15, 16 e 17. Eu não vou ler todo o texto, é muita coisa, mas você pode marcar esses textos, toda a história de Sansão. Toda a história de Sansão. Glória a Deus. Amém. Juízes 14. Glória a Deus. No verso 1 ao 3 diz assim: Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai, sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes e entre todo o seu povo
Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Primeiramente, entenda quem foi Sansão. Sansão, no capítulo 13, foi um homem escolhido por Deus. Um anjo desce aos seus pais e diz: eu vou separar essa criança que está no seu ventre, e você vai ter um homem que vai marcar a sua geração. E no verso 24 do capítulo 13 diz assim: a mulher deu à luz um menino, e pôs o nome de Sansão. E ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Queridos, esse texto fala de um personagem bíblico muito conhecido, que era Sansão. Sansão, um homem separado de Deus, um homem de Deus, Sansão. Mas acompanhe comigo a história dele. Primeiramente eu quero falar com você sobre a história de Sansão, para que você entenda e compreenda, para que a gente possa compreender o que aconteceu com ele. Primeiro, ele fez a vontade dele e não a vontade de Deus. Eu acabei de ler no verso 1, 2 e 3 do texto. E todo erro tem consequência. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você vai ser escravo sempre das suas escolhas. Você faz o que você quiser da sua vida. Você faz o que quiser, pensa o que quiser. Deus nos deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, diz o apóstolo Paulo. E Sansão fez o que ele quis, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo caminhando, tendo uma palavra de Deus, ele fez o que ele queria. E ele foi lá e falou: eu vou casar com essa mulher. E ele casou com aquela mulher. No verso, para você compreender, depois eles marcaram o casamento, e na hora do casamento, Sansão ficou tão feliz, no capítulo 14, que ele, no caminho, Deus dá força, ele mata um leão, com suas próprias mãos, e nesse leão, tem um favo de mel, as abelhas juntam, e ele, depois voltando novamente, ele se alimenta disso, e não conta para ninguém. E aí ele vai se casar com esta mulher. No capítulo 16, essa mulher diz, e ele começa a desafiar aqueles homens filisteus, que não eram homens de Deus, que estavam andando com aqueles homens. Deus já tinha falado para ele, mas ele começa a se relacionar com aquelas pessoas. E aí ele faz um desafio, e aqueles homens chegam para a esposa que iria se casar e que se casou com ele no dia do casamento, e falam para ela: descubra isso que ele está pedindo. Por quê? Porque ele pediu, ele fez o enigma e falou assim: se vocês descobrirem, ele fez uma aposta com aqueles homens, e aqueles homens foram para a esposa dele, que era do povo deles, os filisteus, e falaram assim: você vai ter que descobrir o que Sansão pediu. E Sansão, na sua ingenuidade, no verso 16, então a mulher de Sansão implorou-lhe em prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. No verso 17, aí Sansão, debaixo dessa pressão emocional, conta a resposta. No verso 17, ela chorou durante o restante da semana. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. E aqui, aquele povo chegou para Sansão, porque não é o assunto que eu quero falar, você precisa entender do contexto. E desvendou o enigma, e ele teve que pagar 300 roupas, teve que matar um outro povo e pagar 300 peças de roupa fina para aqueles homens. E ele se irou no verso 19, porque ele descobriu que a própria esposa tinha
tinha contado aquilo. Então o Espírito do Senhor apossou-se dele mesmo assim, e depois de enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Depois disso, no verso 3 do capítulo 15, diz que Sansão volta. E desta vez, é interessante quando ele volta a partir do verso 1, e o pai da moça não deixa ele entrar, e ele descobre sobre isso. E aí, para se vingar dos filisteus, é a história das raposas, no verso 4 e 5. Ele, para se vingar deles, do que eles tinham obrigado a sua esposa, o que ele fez? Ele coloca fogo no rabo das raposas, como vingança, verso 3. Desta vez ninguém poderá culpar quando acertar contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 rapazes e os amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu a tocha em cada par de cauda, e acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal, e se vingou, que iam colher também as vinhas e os olivais. Então o que Sansão fez? Ele foi lá e se vingou da situação. E o que foi a reação? Porque quando você começa uma ação, tem uma reação, e isso gera uma cadeia de problemas na sua vida. Os filisteus, então, irados também, perguntaram quem tinha sido, que foi que destruiu toda a sua plantação. No verso 6 diz: foi Sansão, o genro de Timna, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Aqui é muito importante. Verso 7, Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó, nem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Que situação terrível, que história terrível. Aqui começa algo de Sansão, porque a gente só lembra de Sansão com Dalila, mas aqui está a história de como tudo começou. Ele foi para a caverna. Por que ele foi para a caverna, querido? Ele exerceu a vingança, sim, mas ele sabia que a culpa da esposa e do pai terem sido queimados era dele. Isso marcou a vida de Sansão. A culpa levou ele para a caverna. E caverna é lugar o quê? De depressão, de angústia, de tristeza. Aqui Sansão se culpava. Sansão olhou para si e ele se culpava daquilo que tinha acontecido. E por causa desta culpa que ele sentia, por quê, querido? Porque ele tinha vingança, ele fez. Mas eu quero dizer algo para você. Quando nós erramos na vida, errar é humano, como diz, sim, nós erramos na nossa vida. E muitas vezes, aqui nós vamos falar um pouco hoje sobre autossabotagem, porque Sansão se sabotou. E muitos de nós, talvez você esteja se sabotando na tua saúde, sabotando nos teus relacionamentos, sabotando na tua vida financeira, se sabotando em várias áreas da sua vida. E a sabotagem, o que é? Por que nós nos auto-sabotamos como Sansão? E nós vamos ver isso. O que Sansão fez depois disso? Olha no verso 16, capítulo 16, verso 1. Por causa dessa sabotagem, dentro dele, em vez de ele acertar, dele mudar, não. Como ele se culpava, o que ele fez? Ele começou a se sabotar e começou a procurar mulheres que não iriam sanar qualquer coisa, porque ele olhava para ele e falava: poxa vida, olha o que eu fiz lá atrás. E aí, no verso 16 diz que certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Depois disso, no verso 4 a 5, ele foi de novo em outro lugar e disse, pois, a Dalila, Sansão, verso 4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Ele procurou apenas pessoas ruins, pessoas que não valiam a pena. Por que Sansão fez isso?
havia uma palavra sobre a vida dele, mas ele foi procurar justamente as pessoas, justamente queriam machucá-lo, queriam traí-lo, queriam feri-lo. Se você pensar, por que Sansão procurou Dalila? Todo mundo já sabia, os filisteus já sabiam, não era uma pessoa de confiança, mas por que, com tantas opções que ele poderia ter encontrado alguém ótimo, alguém segundo o coração, por que que ele foi procurar mulheres assim? Não foi uma vez, foi 2 vezes, foram 3 vezes. Que leva alguém a fazer uma autossabotagem, procurar justamente aquilo. Por quê, querido? Sabe por quê, querido? Eu vou dizer algo muito importante. Toda sabotagem, interessante, porque era tão claro a sabotagem em Juízes 16. A gente não tem muito tempo, mas eu quero que você anote, se você estiver anotando. Juízes 16, 6-7, 11, 12, 13, 14. Aquela mulher ficava infernizando a ele, e ele sabia, todas as vezes ele contava o segredo da sua força, porque ele tinha a força do Senhor dentro dele, ele tinha a unção de Deus dentro dele, e ele começou a inventar isso para aquela mulher. Por que ele inventava? Porque ele sabia que ela não era confiável, até uma hora que ele não aguentou, ele falou, eu vou me entregar. Por que ele foi contar a verdade? Por causa da culpa que existia dentro dele, e ele precisava se punir por isso, e isso tem o nome de autossabotagem. Sansão foi um homem de Deus, mas se sabotou. Sabe por quê? Quando você não perdoa alguém, por exemplo, você não perdoa uma pessoa, tem coisa, as pessoas fazem mal pra gente, não é verdade? Todo mundo aqui já foi rejeitado, não é verdade? Qual que é o seu sentimento com essa pessoa? A vontade é de punir ela, ou não? É verdade o que eu estou falando? Né? Vai lá, a moto não te fecha, o que você deseja? Qual é a tua vontade? É de punir. Você está entendendo que na nossa mente, quando nós erramos, se a gente não entender o princípio de Deus na nossa vida, nós vamos inconscientemente, nós vamos lá e vamos querer nos punir por isso. E é por isso que muitas pessoas não são felizes no seu casamento, não são felizes em áreas da sua vida, porque elas se sabotam pela culpa que elas sentem de alguma coisa lá atrás, que elas não se perdoaram. Você já perdoou as pessoas que fizeram isso às vezes, você passou aqui por várias coisas, mas uma pessoa muito importante que você precisa perdoar é você. Porque senão você vai fazer como Sansão, você inconscientemente vai começar a se sabotar por causa da culpa, que você olha, e sabe por que essa culpa? Qual é a raiz dessa culpa? É o orgulho, a soberba e a arrogância que está dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque nós não podemos errar. Porque nós, quando erramos, não, eu errei, e aí você começa a se culpar dos seus erros, e aí você começa a se punir dos seus erros. Na maioria das vezes inconscientemente, você começa a se punir. Não, por que eu vou ser feliz? Por que isso inconscientemente? Aí o que você vai fazer com o seu corpo? Ah não, por que eu vou ser? Por que eu vou ser bonito? Por que eu vou emagrecer? Por que eu vou fazer as coisas? Aí por que você vai colocar na sua vida, a sua vida financeira? Ah, porque eu vou gastar tudo mesmo, eu vou torrar tudo, eu não mereço ser feliz. Inconscientemente, lá na sua cabeça, você está se punindo. Forte, né? Por muitos anos eu fiz isso. Então eu estou falando não de algo que eu não vivi, mas de algo que eu tive que tratar dentro de mim. Por causa, me perdoa, eu vou se bem usar a palavra certa para a situação, das cagadas que eu fiz no meu passado. E por muitos anos, por causa disso, eu não olhava que, por causa disso, o que eu fazia? Muitas vezes eu chegava em casa e ficava por muito tempo, eu tive que tratar isso. Eu ficava iracundo, ficava irritado, eu ficava nervoso, eu não conversava com os meus filhos. Por quê, querido? Por causa das cacas que eu fiz lá atrás, eu me punia. Porque eu falei, mas eu vou ser feliz? Não, eu não mereço ser feliz. Aqui dentro eu falava, mas por quê? Mas olha as cacas que eu fiz, olha as cacas que eu fiz lá atrás,
Nossa, cagada. Ah, não, dentro do meu coração eu não pensava isso, querido. Isso não era instantâneo, eu vou me punir. Não, eu agia porque de verdade o orgulho era tão grande que eu não tinha me perdoado. E fiz muita cagada no meu passado. Eu lembro disso. Desculpa falar a verdade, né? Estou usando. Nossa, o pastor está usando. O que eu fiz então do meu passado? Me dá outra palavra mais expressiva que essa. E aí inconscientemente, o que eu chegava em casa, em vez de tratar bem, não, ficava irritado demais. A gente não percebe. Inconscientemente, no meu coração, como eu não me perdoava, eu tinha que não dar risada, não brincar, não conversar, porque eu não merecia ser feliz. Porque lá atrás eu tinha feito coisas terríveis. Até que no meu aniversário, há muitos anos atrás, eu dei um tapa na mesa. Eu falei que chega. Aí foi a chega, mas me perdoar foi muitos anos depois. Foi depois que eu já tinha casado. Depois dos filhos. Eu tive que olhar para mim e falei assim, eu tive que passar um momento e falar assim, não, eu preciso, eu errei. Eu entendo isso. É interessante porque olha o que acontece quando você não se perdoa. Aqui, Sansão, ele começa o que? A se autodestruir. Quem destruiu Sansão não foi Dalila, gente. Quem se destruiu foi ele mesmo. Quem estava destruindo o meu relacionamento não foram as pessoas que estavam perto de mim, fui eu mesmo. Por quê? Porque dentro do meu coração, ah não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer todas as coisas perfeitas, e eu não mereço ser perdoado. Dentro do meu coração, eu nunca tinha chegado para mim e falado assim, larga de ser orgulhoso, Jessé, aceita que você errou, aceita isso. E eu vou dizer, sabe quando você sabe disso? Quando existe alguma coisa na sua vida que você não gosta de falar sobre aquilo. Vai doer, não é? Então lembra de alguma coisa. Lembra das suas cacas, para não falar cagada. Ah, eu não gosto de falar. E eu por muitos anos deixei de falar de coisas lá do meu passado, até que eu entendi. Por que dói quando eu falo? Porque não foi curado ainda. Tudo aquilo que dói, se doer, tem alguma coisa. É claro que é um processo de cura, não é instantâneo, amém? Processo. Mas eu quero dizer para você muito forte isso. E é por isso que eu sinto que é um momento especial. Essa dor. Sansão não tinha se perdoado. Você pode ler todos os textos depois, por favor, leia. E ele foi para a caverna. E aconteceu a mesma coisa com outro. Lá em João 21, olha o que acontece. Jesus nos ensina a como a gente se curar da autossabotagem. Mesmo texto que Bispa Lúcia, ela pregou a palavra da Bispa Priscila no tal, e pregou uma parte da que eu já estava preparando já. Do verso 1 ao 4 diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco naquela noite e não pegaram nada. Olha, Pedro volta novamente. Jesus morre, ele nega Jesus 3 vezes. O que ele faz? Ele volta para a sua vida de sempre. E Jesus neste momento aparece para eles, verso 15. Depois aparece, manda pescar novamente, mas eu quero me ater nesse texto no verso 15, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes?
Como a bispa Lúcia falou, e eu já tinha pesquisado, nesse momento, Jesus fala em aramaico e pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape? Na verdade são 4 palavras sobre amor, não são 3, são 4 no grego. Na Bíblia só tem 3, tá? São 4 palavras no grego, na Bíblia só tem 3 dessas palavras. E aqui é ágape, filéu e eros. E aqui Jesus fala o amor completo. Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu não te amo do jeito que eu devia amar. Eu sou falho, Jesus. Era isso que Jesus queria ouvir. Jesus não queria o super Pedro. Jesus queria o Pedro de verdade. Deus não quer você o super Gessé, super Maria, super... Não, Deus não espera isso de você. Você está entendendo? E de novo agora, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me filéu. Ele diz: eu te filéu, Senhor. O Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe que eu não fui fiel, Deus. E Jesus fala: eu sei que tu me filéus, então apacenta minhas ovelhas. Eu sei, você está entendendo? Eu te perdoo porque você não me ama desse jeito. E novamente Jesus, a terceira vez: Pedro, tu me filéu. Ele diz: o Senhor sabe como eu sou. Ali Deus estava curando Pedro. Pedro nunca mais voltou a isso. Deus estava restaurando o coração de Pedro. O que não aconteceu com Sansão acontece com Pedro. Ele diz: eu me perdoo, eu sei que eu sou falho. Ah, querido, você é falho, você está entendendo? Você vai errar, teu passado talvez não seja como o meu. Você vai errar. Tire esse orgulho, aceite que você errou. E para de se punir. Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou de todo pecado. Talvez você até hoje escolha as pessoas erradas para andar do teu lado. Há áreas da sua vida que não se deslancham. Por quê? Na minha inconsciência chegava, não era porque eu queria, porque eu sabia o que era para ser. Eu ficava iracundo, não conversava, não ria, não brincava. Por quê? Porque dentro do meu coração, como eu não tinha me perdoado dos meus erros, eu tinha que me sabotar. Eu não merecia uma família, eu não merecia ter filhos maravilhosos. Dentro do meu coração eu não merecia. Por quê? Porque eu tinha errado tanto no passado. Eu tinha feito tanta caca na minha vida. Eu tinha feito tantas coisas terríveis na minha vida. Então eu tinha que me sabotar. Por quê? Porque eu de verdade não tinha me perdoado. Por causa do meu orgulho. Você é falho. Você errou e você vai errar. Às vezes eu me sabotei na minha saúde, eu me sabotei no meu corpo, eu me sabotei em relacionamentos, eu me sabotei financeiramente. Então alguém que está falando para vocês, alguém que já foi ferido pela autossabotagem, eu sei o que é isso. Eu me sabotei muito, por muito tempo, por muitas coisas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E agora você precisa tomar decisões dentro de você. Jesus está aqui. Ele sabe que você errou. Ele já sabe disso. Talvez você não tenha errado como eu. Deus me salvou com os meus erros, porque eu era tão orgulhoso, que Deus precisava ter marcas de vergonha na minha vida. Por causa do tamanho do meu orgulho. Eu me sentia perfeito. Eu queria ser perfeito. Você não é perfeito. Você não é perfeito e nem Deus espera isso de você. Talvez você inconscientemente esteja se sabotando em áreas da sua vida.
Cada área da sua vida que você está tendo derrota é uma sabotagem, querido. Você está se sabotando. Eu não sei a área da sua vida, mas eu quero te dar uma oportunidade agora de falar com você mesmo. Faz tempo que você não fala, né? Às vezes fala com Deus, fala com os outros, mas eu quero que você feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. O que dói dentro de você? Ah, mas eu não devia ter feito isso. Ah, eu sei, a gente não devia ter feito tanta coisa, mas fizemos. Eu não devia ter falado, eu não devia ter ferido. Eu não devia ter feito tantas coisas. Eu vou te dar uma oportunidade agora de falar com você. Sabe, nós vamos ter a ceia do Senhor, nós vamos selar esse perdão de Jesus. Jesus te perdoou. Jesus já te perdoou, querida, meu querido. É por isso que quando Jesus ouviu aquela mulher que tinha aprontado tanto, já tinha tido 5 maridos, eu quero que você tenha agora um tempo com Deus agora. Fale com o Senhor agora. É um tempo teu com Deus. É um tempo teu com Deus. É você e Deus. Coloque a mão no teu coração e comece a falar: Senhor, eu lembro. Lembra da dor. Vai lá na sua dor. Vai lá no teu erro. E fala para você mesmo: eu me perdoo. É um tempo de você agora. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ajoelhar, fique. Esse é o tempo teu com você. Deus já te perdoou, minha querida. Deus já te perdoou, meu querido. Você não precisa mais se culpar dessas coisas. Você não precisa se envergonhar do seu passado mais, porque Jesus curou as suas feridas. Coloca a mão no teu coração e fala: eu me perdoo, eu agi mal, eu sei. Assume isso diante de Deus e se perdoa agora. Você não é perfeito. Entenda que você não é perfeito. Entenda que você vai errar, que você errou. Toma uma decisão. When that day comes and I find myself standing in the sun, I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Entenda isso, querido. Esse é um momento tão especial para você. Entenda isso. Coloque a mão no teu coração. Se você sente que você precisa se perdoar, fique de pé onde você está agora. Eu quero orar por você. Ah, mas por que? Você vai me expor? Não. Eu quero que você se perdoe agora. E para isso você precisa expor isso agora. Você precisa falar: eu vou me perdoar, eu vou ficar de pé. Se você precisa se perdoar de coisas do passado, se você precisa se perdoar como pessoa, fique de pé agora em nome de Jesus. Se coloque de pé. Um alto preço foi pago por você. Jesus morreu naquela cruz para pagar. Você não precisa ficar com essa culpa. Você não precisa. Agora você vai dizer, coloque a mão no teu coração: diga assim, coloque a mão, feche os seus olhos, diga: eu falei seu nome. Nesta manhã decido me perdoar das coisas que eu fiz de errado. Eu me perdoo
por palavras, atitudes, sentimentos e erros, todos os erros que eu fiz, eu decido hoje me perdoar, em nome de Jesus. Agora levante as tuas mãos. Você crê profeticamente, então levante as tuas mãos bem alto e diz assim: eu, não, assim você não está livre não, diga: eu decido hoje que eu estou livre, faz assim com as mãos, livre de toda culpa. Diga: eu decido me perdoar hoje, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor e diga glória a Deus. Mais forte: você está livre. Oh, você, mais forte que você está livre, livre. Faz assim, respira fundo e faz assim, e assim: eu estou livre, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus.